Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos explorar um dos locais mais intrigantes e perigosos do mundo, o famoso Poço da Morte, localizado na Índia. Este poço, com sua reputação sinistra, tem atraído a curiosidade e o interesse de pessoas de todo o planeta ao longo dos anos. Sua história é envolta em lendas e relatos assustadores de mortes misteriosas, o que lhe rendeu o apelido macabro de Poço da Morte. Imagine um local tão temido que até mesmo seu nome evoca sensações de medo e perigo. Mas o que exatamente torna esse poço tão perigoso e temido? O que faz com que ele seja considerado um dos lugares mais misteriosos e fatais do mundo? Bem, é justamente essa aura de mistério e o ar de perigo que envolvem o Poço da Morte que despertam a fascinação de tantos aventureiros e curiosos. Apesar dos perigos e dos avisos, esse local enigmático continua a fascinar aqueles que ouvem falar de sua existência. Sua importância para a cultura e o folclore da região é inegável. E muitos se perguntam: qual é o segredo por trás deste poço tão temido? O que ou quem habita suas profundezas sombrias? Neste vídeo, vamos mergulhar fundo neste mistério, explorando todos os detalhes sobre o Poço da Morte, desde sua localização geográfica até as teorias e investigações que tentam desvendar seus segredos sombrios. Preparados para uma jornada rumo ao desconhecido? Então vamos começar. Localização e características. Vamos começar explorando a localização exata deste poço tão temido. O Poço da Morte se encontra no estado de Rajastão, na Índia, em uma região árida e remota, distante dos grandes centros urbanos. Sua localização geográfica é bastante isolada, o que certamente contribui para o ar de mistério e perigo que o envolve. Ao nos aproximarmos do local, a primeira coisa que chama a atenção é a imponente estrutura do poço. Ele possui dimensões impressionantes, com uma profundidade estimada em cerca de 200 metros. Seu formato é circular, com paredes de pedra que se estendem verticalmente, dando a sensação de um abismo sem fim. Mas não é apenas o tamanho deste poço que é notável. Sua arquitetura também é digna de destaque, com um design intrincado e detalhado que remete a uma época antiga. As pedras que compõem suas paredes foram cuidadosamente dispostas, formando um padrão complexo e quase hipnótico. Esse design elaborado, aliado às proporções grandiosas do poço, conferem a ele uma aura de mistério e de algo sobrenatural. Parece quase impossível que uma estrutura tão imponente tenha sido construída pelas mãos humanas. Será que há algo mais por trás desta construção? À medida que nos aproximamos e contemplamos a magnitude deste poço, é impossível não sentir um certo desconforto e apreensão. Afinal, estamos diante de um local que carrega consigo uma reputação tão sinistra e perigosa. O que será que se esconde em suas profundezas sombrias? A lenda do Poço da Morte. Física do Poço da Morte. É hora de mergulharmos na lenda que envolve esse local tão temido. As histórias que cercam o Poço da Morte são verdadeiramente assombrosas. Conta-se que, ao longo dos anos, diversas pessoas que se aproximaram deste poço acabaram morrendo de maneira misteriosa e inexplicável. Alguns relatos falam de indivíduos que simplesmente caíram dentro do poço, enquanto outros afirmam que as vítimas foram encontradas mortas ao redor da estrutura. Mas o que teria causado essas mortes? Aqui é onde a lenda ganha contornos ainda mais sombrios. Alguns acreditam que o poço é amaldiçoado, possuído por forças sobrenaturais que reivindicam a vida de quem ouse se aproximar. Outros sugerem que gases tóxicos emanam de suas profundezas, envenenando aqueles que se aventuram perto demais. Para tentar desvendar esses mistérios, especialistas e pesquisadores têm se debruçado sobre o Poço da Morte, buscando respostas plausíveis. No entanto, mesmo após inúmeras investigações, nenhuma explicação definitiva foi encontrada. O poço parece guardar segredos que desafiam a compreensão humana. Ao ouvir esses relatos aterrorizantes, não é de se admirar que o Poço da Morte tenha se tornado um local tão temido e evitado pela população local. Sua lenda sombria se espalhou pelo mundo, atraindo a atenção de aventureiros e curiosos que buscam desvendar seus mistérios. Mas será que esses intrépidos exploradores estão preparados para enfrentar os perigos que podem estar à espreita? Investigações e estudos. Diante da lenda sombria que envolve o Poço da Morte, não é surpresa que pesquisadores e cientistas tenham se empenhado em tentar desvendar os mistérios que cercam esse local tão intrigante.
Ao longo dos anos, diversas expedições e estudos foram realizados no Poço da Morte, com o objetivo de entender melhor o que realmente acontece naquele lugar. Equipes de especialistas, equipadas com tecnologia de ponta, adentraram as profundezas do poço, coletando amostras e realizando testes in loco. Uma das hipóteses mais investigadas é a presença de gases tóxicos emanando do fundo do poço. Análises químicas detalhadas foram feitas, buscando identificar a composição desses possíveis gases mortais. No entanto, os resultados têm sido inconclusivos, deixando ainda mais dúvidas sobre a real causa das mortes. Outra teoria que tem sido explorada é a possibilidade de fenômenos sobrenaturais estarem envolvidos. Alguns pesquisadores suspeitam que forças ocultas, talvez ligadas a antigas maldições ou rituais, possam estar atuando naquele local. Para investigar essa hipótese, estudos sobre a história e a mitologia da região foram realizados, mas nada conclusivo foi encontrado. Apesar de todos os esforços, a verdade é que o Poço da Morte continua a desafiar a compreensão científica. Cada nova expedição parece levantar mais perguntas do que respostas, deixando a comunidade acadêmica perplexa diante da magnitude desse mistério. Será que algum dia conseguiremos entender completamente o que se esconde nas profundezas desse poço tão temido? Ou será que alguns segredos estão destinados a permanecer ocultos, desafiando a capacidade humana de explicar o inexplicável? Chegamos, enfim, ao final de nossa jornada pelo misterioso Poço da Morte. Ao longo deste vídeo, exploramos em detalhes a localização e as impressionantes características deste local tão temido, mergulhamos na lenda sombria que o envolve e acompanhamos os esforços de pesquisadores e investigadores que tentam, sem sucesso, desvendar os segredos que se escondem em suas profundezas. Sem dúvida, o Poço da Morte é um dos lugares mais intrigantes e perigosos do mundo. Sua reputação de ser um local maldito, onde mortes inexplicáveis ocorrem, é algo que fascina e aterroriza a humanidade há séculos. Desde as lendas ancestrais que falam de forças sobrenaturais reivindicando vidas, até as teorias científicas que apontam para a presença de gases tóxicos, tudo contribui para alimentar o mistério que envolve este poço. E é justamente essa aura de mistério que torna o Poço da Morte tão atraente para aventureiros e curiosos de todo o mundo. Apesar dos avisos e dos relatos assustadores, há aqueles que se sentem irresistivelmente atraídos por este local, desafiando os perigos em busca de respostas. Afinal, quem não ficaria fascinado em desvendar os segredos que se escondem naquele abismo sombrio? No entanto, é importante lembrar que se aproximar do Poço da Morte é uma decisão extremamente arriscada. Diversas pessoas já perderam a vida tentando explorar suas profundezas, e não há garantias de que qualquer expedição futura terá um final diferente. Portanto, recomendamos fortemente que você pese muito bem os riscos antes de considerar qualquer tentativa de explorar este local tão perigoso. Ainda assim, não podemos negar a poderosa atração que o Poço da Morte exerce sobre a imaginação humana. Sua lenda sombria continua a se espalhar pelo mundo, instigando a curiosidade e a fascinação de todos aqueles que ouvem falar de sua existência. E quem sabe, talvez um dia, alguém consiga finalmente desvendar os mistérios que envolvem este local tão temido, desafiando as forças ocultas que ali habitam. Até lá, cabe a nós refletir sobre a natureza do desconhecido e do inexplicável. O Poço da Morte nos lembra que, por mais que a ciência e a tecnologia avancem, ainda existem fenômenos que desafiam nossa compreensão. E talvez seja justamente nessa lacuna do conhecimento que reside a chave para entendermos melhor a complexidade e os mistérios do nosso mundo. Então, se você se sente instigado a explorar mais sobre o Poço da Morte, pesquise, leia, assista a outros conteúdos sobre o tema. Mas, acima de tudo, tenha em mente que a segurança deve ser a prioridade. Afinal, alguns segredos talvez estejam destinados a permanecer ocultos, protegidos pelas forças sombrias que habitam esse local tão temido. Até a próxima, amigos!